noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando pela primeira vez, nós fizemos aqui um estudo do Espiritismo kardecista, onde nós estamos fazendo o estudo agora, meia hora do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que fala sobre os ensinamentos morais de Jesus, comentado pela espiritualidade. Pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Essa mensagem então chegou no dia 16/9/2021 pela médium Cristiane e o espírito Aloísio. E a mensagem diz: perante esta terra nasceu a estrela mais bonita, filho legítimo do amor do Pai Celestial, o Senhor do céu e da terra. Nada façais que Ele, que é teu Pai, não vê. Ele vê tudo no seu mais íntimo. Tudo que quer melhorar, buscai no exemplo do Cristo. Somente Ele pode salvar do Calvário, da ilusão, da dor, do sofrimento. Somente nele está o mais belo exemplo do amor de Deus. A eternidade é questão de todo o tempo, e eis que sua morada está guardada. Não se prenda na ilusão terrena, não se prenda nos conflitos terrenos. Se há luz, deixa brilhar. Forte abraço, Aloísio. Então, o capítulo 7 agora, que vamos iniciar no Evangelho segundo o Espiritismo, é bem-aventurados os pobres de espíritos. Então nós vamos ver o que quer dizer essa passagem, né? A gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo é um comentário das passagens da Bíblia, do Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus, aonde é feita a interpretação pelos espíritos, pela espiritualidade, ensinando o que queria dizer aquela passagem, né? Que a gente sabe que cada religião lê e interpreta ao seu modo. Então vêm os espíritos e dizem então que essa passagem quer dizer tal ensinamento. Então a gente vê muitas vezes as passagens como elas estão na Bíblia e na sequência a espiritualidade explicando o que queria dizer aquela passagem do ensinamento de Jesus. Então essa passagem do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou consentem-se em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem o governar. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciam seu julgamento, é para eles sem apelação. Se se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isto esteja acima de sua capacidade, mas
porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. É porque eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá, seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Meu Deus, que é justo, não pode receber, mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aqueles que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então essa passagem ela quer dizer que os pobres de espírito são aquelas pessoas humildes, né? E bem-aventurados essas pessoas humildes, e não os orgulhosos, aqueles que se acham apoderados aqui na Terra, que exercem alguma função de poder, ou simplesmente se acham inteligentes demais para pesquisarem sobre Deus. A gente sabe hoje em dia que até a ciência está se rendendo ao Deus Criador, né? Eles mesmos estão confirmando que sem uma inteligência por trás de toda a criação do funcionamento do universo, não teria como existir o universo. Ele funciona tão perfeitamente que não existe como não ter uma inteligência suprema por trás disso tudo, né? Então é a própria ciência se rendendo a isso. Mas ainda existem alguns que não se rendem a isso, né? Esses são os orgulhosos, os que se acham tão inteligentes a ponto de não acreditar nessa divindade de Deus. E é contra isso, então, que Jesus veio fazer o ensinamento contra o orgulho, né? A pessoa tem que ser humilde, ela tem que ser ter a humildade em seu conceito, né? E não ser orgulhosa e se achar inteligente mais do que a própria criação, né? Se nós formos comparar o funcionamento biológico do corpo humano, ou tanto faz do ser humano quanto dos animais, tudo o que funciona, a perfeição de cada órgão que exerce uma função dentro do corpo humano. E fora isso, a biologia das plantas e o próprio funcionamento do nosso planeta Terra, né? Como a sintonia que ele tem que ter para funcionar perfeitamente com as chuvas no momento certo, a distância que tem que estar do Sol para receber a luminosidade na distância correta, o calor na quantidade correta, tudo funciona tão perfeitamente que não existe como isso ter acontecido ao acaso. E isso já é conclusão da ciência. A ciência ela só não está conseguindo provar ainda, né? Mas a própria espiritualidade, quando perguntada a respeito disso, eles disseram que a partir do momento que eles começarem a pesquisar do invisível para o material, e não o que eles estão fazendo, eles estão pegando do material primeiro, daquilo que existe,
Então eles têm que começar a pesquisar do invisível para o material, eles vão começar a entender aquilo que eles não estão conseguindo entender. E isso já está acontecendo com a física quântica, que está descobrindo muitas coisas. Então, tudo está vindo às claras e de acordo com os ensinamentos dados pela espiritualidade há mais de 160 anos atrás. Então, o que eles quiseram dizer, com essa passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, é isso. É que devemos ter a humildade, né, para acreditar nos ensinamentos de Cristo e na criação de Deus, a criação divina que criou todo o universo e fez as leis perfeitas e imutáveis. Essas leis é que regem todo o universo, do princípio até hoje. E isso está inquestionável, né? E a ciência está descobrindo cada vez mais essas verdades. E que, por mais que essas pessoas orgulhosas se neguem a isso, preferindo aceitar e acreditar só na materialidade, um dia elas estarão de frente com essa verdade. E qual é esse dia? É o dia que todos vão ter que retornar para o mundo espiritual. Quando chegar esse dia, todos estarão de frente com a realidade, por mais que neguem ela durante essa vida, nessa existência pela qual estamos passando, né? Então, quando chegar esse dia, todos conhecerão a verdade. Todo aquele que se eleva será rebaixado. 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. 4. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou. Testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa, ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos, que aqui estão, tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. E ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: Vós sabeis que os príncipes das nações os dominam, e que os grandes os tratam com império. Não deveis ser o mesmo entre nós, mas aqueles que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Então nós temos sempre Jesus confirmando, né, sobre a humildade e dizendo que aqui nesse planeta o maior dentre os homens, aquele que tiver mais poder, quando passar para o mundo espiritual pode ser o menor, e aquele mais humilde, que exerce uma função mais humilde aqui na Terra, pode lá no mundo espiritual ser o maior, justamente por causa da humildade e do uso do nosso livre-arbítrio dentro daquilo que nós fazemos, né? Que não adianta nós estarmos numa condição de poder
um cargo alto e nós estarmos não agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Nós vamos então adquirir dívidas com essas atitudes, enquanto que se nós formos humildes e agirmos com os ensinamentos de Jesus, que pregam o amor, o perdão e a caridade, nós estaremos agariando méritos para o nosso retorno à pátria espiritual. Então é essa humildade que Jesus fala. Por isso que o maior dentre os homens aqui na Terra pode ser o último no plano espiritual, de acordo com aquilo que ele fizer, o uso desse poder que ele exercer aqui na Terra. Eu demorei para entender essa parte que foi lida, sabe? Que quando fala de uma criança, né? Seja como uma criança, daí hoje Seja simples, né? Observando a criança hoje, mais do que quando a gente observava antes, meu Deus, eles são puros demais, eles amam sem preconceito, eles tudo tá bem, tudo tá bom, perdoam, eles vão se modificando às vezes um pouquinho justo com nós adultos, né? Com os nossos bloqueios, com nossos ressentimentos, às vezes ego, mas enquanto eles são aquela criança pura que vem vindo, vem nos ensinando, se a gente observar. Hoje é tão bom observar quando a gente começa a entender o Evangelho e praticar, né? 5. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar de sua refeição. E aqueles que lá estavam o observavam. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola e lhes disse: quando fordes convidados para bodas, não temeis nelas o primeiro lugar. Não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que, então, estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, e ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, 7 a 11. 6. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima: que aquele que quiser se tornar o maior seja o vosso servidor. E nessa, quem se rebaixa será elevado, e quem se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos sobre a terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É o que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra, e não se eleva: a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo,
como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinhavam sobre a terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar sobre a terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, daquilo que levamos ao desencarnar e ao retornar à pátria espiritual, nós só levamos aquilo que nós conseguimos conquistar como virtudes. A superação dos nossos defeitos, que todos temos. Então, nós vamos em cada encarnação aprender a superar algum defeito, algum problema a mais que nós temos no nosso caráter, né? Seja ele do orgulho, seja ele da vaidade ou qualquer outro tipo de segmento negativo que nós conservamos no nosso espírito. Então nós vamos purificar o nosso espírito através das reencarnações. E essa purificação, ela não pode acontecer numa única vida, né? Porque ninguém em uma única existência consegue superar todos os defeitos. Então nós precisamos de várias existências e em cada uma delas melhorar alguma coisa, aprender alguma coisa em cada uma delas, para que ao retornarmos nós consigamos levar então aquilo que nós conseguimos melhorar como virtude. E é a única coisa que nós podemos levar. O restante, tudo que é material e tudo que nós usufruirmos aqui na Terra como material, como riqueza material, nós não conseguimos levar. Então não importa ser grande aqui na Terra, importa o uso que nós vamos fazer dessa grandeza, dessa riqueza ou desse poder que nós exercermos aqui, né? Aquilo que nós não conseguirmos exercer bem dentro do aprendizado dos ensinamentos de Jesus, nós não vamos conseguir levar mérito nenhum nisso. Mas aquilo que nós conseguirmos melhorar, nós vamos levar como virtude. E é isso que vai contar no outro lado, né? Por isso que Jesus diz que quando chegarmos do lado de lá, o que vai contar é as virtudes, né? Que nós conseguimos levar. É a única coisa que nós levamos. Então não importa o poder que nós exercemos aqui, se nós não aprendemos a usar bem esses poderes, eles podem se virar contra nós mesmos. O mesmo acontece com a riqueza. Então por isso que Jesus diz que os humildes geralmente é os que estão melhor do outro lado, porque eles, como sendo humildes, eles já exercem essa humildade aqui na Terra, eles vivem mais em virtude da elevação e do melhoramento por sua humildade, né? Porque quem tem cargos de poder e riqueza, ele na verdade é uma aprovação, né? Porque a gente sabe que o cargo de poder e a riqueza, elas levam a várias tentações que podem nos induzir a erros. E esses erros vão se tornar, em consequência, né, uma coisa que nós vamos ter como demérito em vez de ser mérito ao retornar ao plano espiritual, né? Então, com isso, nós podemos fazer várias atitudes negativas que não vão elevar nós em virtude nenhuma e muito pelo contrário podem acarretar débitos nossos e resgate em outras encarnações. Então, numa vida que hoje nós somos humildes, na próxima
se nós fizermos um bom uso e um bom aprendizado, nós podemos exercer uma função de poder, de repente em outra encarnação. Mas essa função de poder, ela também vai ser uma prova, para ver se nós vamos usar bem essa função, né? Então que nós não... nós aprendamos a não olhar as pessoas que exercem essa função de poder ou que têm muita riqueza como pessoas melhores que nós, que na verdade são pessoas que estão passando por uma prova. E dependendo do uso que elas estão fazendo dessa prova, elas podem adquirir mais débito do que méritos quando retornarem ao plano espiritual.